eu queria desenvolver um raciocínio, dois raciocínios que se eu desenvolvesse aqui, eu já me daria por satisfeito para a missão de hoje. Qual é? Olha, quando eu estava fazendo o concurso para admissão ao ginásio, a gente tem aquele livro de admissão, eu estava me lembrando. E a gente era obrigado a saber todas as unidades de medidas com múltiplos e submúltiplos. Quinta série ginasial naquela época. E eu aprendi, estava me lembrando, que existe um metro, chamado metro, uma medida de comprimento, que é o metro padrão, que está lá no Palácio de Vidro, na França, em Versalhes. Toda e qualquer medida de comprimento tem que ter por base, por padrão, aquele metro. Porque se não existir aquele instrumento que está lá no Palácio de Vidro, olha, irmãos, porque se não existir um padrão imutável, né, que qualquer desvio seja perceptível e corrigido, vira uma bagunça. Então, ele é a referência para construção de estradas, edificações, medição de áreas, é o metro. A unidade padrão é o metro, imutável, que tem 100 centímetros. Então, para o Evangelho, Deus deixou a palavra dele, que é a unidade, aí eu diria não somente de comprimento, mas de largura, de medida, de profundidade, que é a santa e bendita palavra de Deus. Crente, quando você olha o comportamento, quando você olha os caminhos que esses pastores modernos têm dado às igrejas, e você confere por este padrão, está muito longe desse padrão. Imagina você, se você vai se dirigir por uma unidade de medida, onde aqui 1 metro vale 100 centímetros, doutor Miguel, e lá no Caruaru, esse mesmo metro vale 130. Na Bahia, vale 120. Em São Paulo, vale 110. No Ceará, vale 90. Era o samba do crioulo doido. Você não tinha referência, não tinha padrão, não chegava a lugar nenhum. É o que esses homens estão fazendo. É por isso que Deus tem levantado pessoas na terra. E aqui, nós nos incluímos nesse grupo que foi levantado para dizer, olha, vocês não estão seguindo o padrão não, vocês estão errados. Vocês estão errados, procure se corrigir. Então, isso é uma análise que eu queria fazer. A outra análise, doutor Miguel, eu queria até mandar um abraço aqui para o nosso amigo, companheiro, irmão, não é? É Aldo, lá da Austrália. Aldo tem sido um guerreiro. Ele tem usado e ele gosta de usar repreensão no rigor da palavra de Deus. Então, o Aldo fez um comentário, fez um comentário com relação, doutor Miguel, aquele vídeo que eu publiquei dizendo que folgava, me alegrava pelo fato de não pertencer a esse ministério. E o Aldo disse, Josué, um homem ou um ministério ou um povo que admite que o seu gestor presidente se envolva em rachadinha, que minta em audiência, que enriqueça com dinheiro que não é seu, porque ele vai ter que provar. Olha, então ele, Josué, jamais tem autoridade para excluir ninguém. Sinta-se realmente privilegiado pelo fato de não permanecer. Eu desenvolvi um raciocínio de pensamento, preste atenção, crente, você da Assembleia de Deus, preste atenção, da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco principalmente, e de todo o Brasil, por que não dizer do planeta Terra? Eu falei aqui da unidade de comprimento padrão chamado metro, está lá em Versalhes. Mas, doutor Miguel, a obra redentora, o evangelho, preste atenção, irmãos, de Jesus Cristo, a igreja foi edificada numa rocha. E essa rocha é a rocha angular, inabalável. Pedro disse que essa rocha é a rocha, a pedra angular de esquina que os edificadores rejeitaram. E ela serve de tropeço para muitos. Imagina você, o apóstolo São Paulo, ele disse o seguinte,
que nós, todos que trabalham no Evangelho, estão edificando. Veja cada um como edifica e como coloca a contribuição do seu trabalho sobre esta pedra que é Jesus. Porque ele disse, olha, quem colocar feno, palha, madeira, coisas de baixa qualidade, se manifestará no fogo. Aí eu queria dizer para você o seguinte, irmãos, presbíteros, pastores, que vocês deveriam, não somente da Assembleia de Deus, como a Igreja de Cristo é uma só, condenar, não somente na IEADPE, como em qualquer igreja, qualquer se denomina pastor, condenar essas práticas. Por quê? Se a rocha dos séculos é Jesus, aquela mesma rocha que o senhor viu, que derrubou aquela estátua de Nabucodonosor, uma pedra cortada sem mão e caiu. Então veja, quando você vai edificar, fazer qualquer edificação, quer seja uma casa, um prédio, um muro, um viaduto, né? Qualquer estrutura que seja metálica, você vai buscar o quê? Preste bem atenção, irmãos. Você vai buscar uma base sólida, compacta, que resista àquela carga, para você então poder fazer a sua edificação. E enquanto mais alta a edificação, enquanto mais pesada for, mais existe uma base firme. Então, quando é uma grande edificação, você faz sondagem de solo. E enquanto você não encontrar uma rocha firme para construir, você não constrói. Se você, Jesus disse, olha, aqueles que ouvem a minha palavra e não cumprem, eu assemelho a quem edificou a sua casa na rocha. Aliás, na areia. Então, se a rocha é Cristo, doutor Miguel, aí está o âmago da questão. O Espírito Santo é o engenheiro supervisor. Você acha que ele vai admitir materiais de péssima, de baixíssima qualidade, que contamine, que traga imundícia, que traga fragilidade para essa obra edificada que é Cristo? Toda e qualquer edificação procura um meio para suportar o peso. A obra de Cristo foi edificada nesta pedra, e esta pedra é tão complexa que ela está edificada em si mesmo, doutor Miguel. Ela é a edificação, a própria origem da edificação. Deixa eu só explicar aqui para ver se... porque isso aqui é muito importante. Eu vou edificar uma casa, eu coloco substrato de pedra, de rocha, de concreto, de ferro, mas tudo isso está suportado por outra rocha. Aquela rocha está suportada por outra camada, e assim sucessivamente, e todos suportados no globo terra. Mas a igreja de Deus está suportada em uma rocha que não está suportada em nada. Ela é suportada em si mesmo. Você acha, então agora a pergunta, que o Espírito Santo que supervisiona, foi deixado aqui como supervisor da igreja, como consolador, é ele quem perscruta, é ele quem verifica tudo, se a igreja está no padrão, se está no nível. Você acha que ele vai permitir, vai aceitar que tragam mentira, que tragam rachadinha, que tragam arrogância, prepotência? Tudo isso é enriquecimento ilícito, que tragam injustiça no evangelho para edificar sobre uma rocha viva, pedra angular e de esquina? Pense nisso. Todas essas obras serão, por si sós, reprovadas e jamais terão aderência a essa rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Eu sou muito prolixo, eu espero que eu tenha resumido o meu raciocínio, porque para mim é claro. Deu para entender muito bem, inclusive, Josué, essa ciência que você trouxe para todos aqui, essa questão do metro, isso é uma questão muito pertinente. Eu vou explicar por quê. Porque aonde você for, esse metro é universal. Ele não pode ser substituído por outro. Por quê? Geração vai, geração vem, e esse metro está lá. A gente fazendo uma comparação com o evangelho que foi há 2000 anos atrás pregado por Jesus, ele vem nesse metro até hoje. Agora, tem pessoas que colocam uma dimensão maior,
tem pessoas que colocam uma dimensão menor, mas tem um único fundamento, que é o Evangelho. Então, esses homens, ao longo da história, sempre procuraram alterar esse parâmetro, que é de 1 metro. A gente vê pessoas colocando outro fundamento, a gente vê pessoas colocando alteração, simplesmente para adequar esse metro, que é universal, ao seu metro. Quer dizer que as pessoas, elas criam seu próprio método para burlar esse metro, que é o Evangelho segundo as suas próprias convicções, que tentam fazer essa alteração simplesmente para ter um proveito. Simplesmente, aí que vem aquela parte. Eles querem ser autor. Exatamente. Aí se acham, inclusive tem pessoas que se acham superior a Jesus. Tem um pastor aqui de Pernambuco que ele disse que estava levando o pessoal para empurrar no céu. Quer dizer que a gente vê que a pessoa criou outro parâmetro de evangelho. Empurrar dentro dos céus. A gente, olha, doutor Miguel, só isso aí, a gente poderia fazer uma análise aqui tremenda e mostrar vamos dizer assim, né, a superficialidade e a falta de entendimento, de compreensão desse cidadão. Porque um cara dizer, digo logo, um cara que vai empurrar pessoas no céu, esse cara não tem conhecimento nenhum. Mas o mesmo disse que a oração dele também era mais poderosa do que a oração de Daniel. Prossiga, doutor Miguel. São situações que eu disse a você em live passada que não vai demorar muito quando o pessoal sentir que a escassez de dinheiro vai chegar, a escassez de palavra também vai chegar, que essa pirotecnia, a palavra não sai agora. Esse show que o pessoal faz nos púlpitos é um único objetivo, é tentar manter o pessoal lá ativo ao que eles estão falando. Não tem outro sentido não, e simplesmente fica fácil de você descobrir isso. Comprovar. Quando você pega o padrão, que eu falei aqui no metro, mas tem unidade de massa, de comprimento, uma série de outras unidades, né? No sistema MKS, quando você pega e vai conferir, está tudo fora. Está tudo fora. E se você encomenda qualquer coisa, e quando você vai conferir, até um projeto que está fora, você reprova. Não é verdade? E o que é que a gente vem falando aqui com essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, doutor Miguel? Viu, Aldo? É por isso que eu folgo em não compactuar com essa adulteração da verdade. Adulteração da verdade da palavra de Deus.